No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado estadual pelo Cidadania, João Vitor Xavier. Ele é vice-presidente da Comissão de Minas e Energia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é também pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política e à Rádio Super. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a você, a todos os ouvintes e a toda a equipe da Rádio Super. Deputado, para começar, antes da gente falar um pouquinho até da sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, nós sabemos que um assunto acaba estando diretamente ligado ao outro também. Nós estamos vivendo esse cenário de caos na cidade. Se eu tivesse, não sei se o senhor estava ouvindo a programação da Rádio Super um pouco mais cedo, mas a gente está falando desde as 6 horas da manhã, quase que exclusivamente sobre chuva. Vi nas suas redes sociais que o senhor já visitou alguns locais e algumas áreas de risco em Belo Horizonte ao longo dos últimos dias, desde domingo especificamente, quando a gente começou a passar por esse cenário de caos na cidade. O que o senhor pode dizer para a gente das coisas que o senhor viu de domingo para cá? Eu vejo uma cidade abandonada pelo poder público. Claramente abandonada pelo poder público. No dia 23 de outubro do ano passado, Rodrigo, eu tive o privilégio de participar do programa com você e eu disse aqui na Rádio Super, tá gravado, tá no arquivo da rádio, tá na página do jornal, eu disse que Belo Horizonte era uma cidade sem manutenção, que a cidade de Belo Horizonte era uma cidade que tinha um serviço de zeladoria, de conservação muito ruim. E o resultado tá aí. A manutenção ruim, a conservação ruim leva ao caos que nós temos na cidade. Belo Horizonte teve durante muitos anos o GEAR funcionando plenamente. O que é o GEAR? É o Grupo Executivo de Área de Risco, que era um grupo que funcionava de outubro a março todos os anos. Todas as segundas-feiras se reuniam os profissionais das 9 regionais de Belo Horizonte, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, educação, saúde, assistência social, dos serviços públicos ligados à prefeitura, em especial ligados à questão das áreas de risco, para discutir os impactos da chuva na semana anterior e planejar o que seria feito na semana seguinte. E durante toda a semana a prefeitura ia executando aquilo. Olha, tem uma previsão de chuva na sexta-feira muito forte para a região do Barreiro. Então vamos limpar o fundo do rio, na região do Olaria, do Jatobá, vamos fazer a limpeza dos bueiros, das calhas de rio, da Boca de Lobo. Isso acabou. Não existe mais essa execução na prefeitura por um motivo simples, porque o prefeito de Belo Horizonte optou por desmanchar as regionais. Com o discurso populista de que ia acabar com o cabide de emprego, na verdade o que ele acabou com foi com o serviço público próximo das pessoas, nas regionais. Ele pegou o cabide de emprego e levou para Afonso Pena 1212 e aquele profissional que dava assistência para a comunidade, ficava próximo do cidadão, estava ali vendo a realidade das pessoas no dia a dia, que é o serviço da regional, esse serviço acabou. E quando falta zeladoria na cidade, os problemas vão se acumulando. É muito fácil hoje a prefeitura e o prefeito de Belo Horizonte colocar a culpa numa chuva excessiva e querer criar a imagem na cidade de que tudo é culpa de São Pedro. É uma chuva de 1000 anos. A chuva não foi sequer a maior chuva dos últimos anos, quanto mais a maior chuva de 1000 anos. E quem está dizendo isso não sou eu, Rodrigo. São os dados do Instituto de Meteorologia. Esse mesmo que está nos alertando a semana toda sobre a chuva de hoje. E me causa espanto a inércia de uma parte grande da imprensa de Belo Horizonte de não questionar esses dados à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tive a curiosidade de pedir à minha assessoria os dados da dita chuva de 1000 anos pelo prefeito. Não choveu a metade do que ele falou. E a cidade entrou em colapso. Isso é culpa da falta de zeladoria da cidade. Nós não temos uma cidade que previne para a chuva, que se prepara para a chuva. Durante 2 anos, a cidade de Belo Horizonte viveu ainda no piloto automático do que vinha na gestão anterior. Mas uma hora acaba o piloto automático e tem que começar a gestão de quem está aí. E a gestão de quem está aí é uma gestão absolutamente inexistente. Me assusta muito quando a gente assiste numa coletiva do prefeito, como aconteceu ontem, ele fazendo todo aquele teatro lá no centro de operações da prefeitura, parecendo um grande comandante das ações da cidade, sendo que nos últimos 30 dias ninguém viu o prefeito. A cidade está desmanchando há 30 dias e ninguém viu o prefeito. Ele até hoje não pisou na Vilarim,
Ele até hoje não pisou na Bernardo Vasconcelos, ele não foi na Tereza Cristina ver o que está acontecendo. Eu estive lá, eu conversei com as pessoas. Eu olhei no olho de quem perdeu tudo e ouvi daquelas pessoas o seguinte: eu paguei o meu IPTU ontem, mas a prefeitura não veio aqui para prevenir na semana passada, limpar o bueiro, limpar o córrego, para ver se o impacto da chuva fosse menor. Ele não foi ao Barreiro até hoje, o prefeito de Belo Horizonte. Então ele vai para a televisão, dá uma entrevista coletiva com tudo preparado, com tudo muito arrumado, para parecer que é um grande comandante de uma crise, quando na verdade aquilo ali não passa de um teatro para poder minimizar a imagem de um prefeito que nos últimos 30 dias não deu as caras em Belo Horizonte com uma chuva que destruiu a cidade. Ele vai para uma entrevista coletiva dizer que os últimos prefeitos não fizeram nada, que não teve planejamento, que não teve preparação. E a gente não vê um questionamento por parte da imprensa do seguinte: olha, prefeito, a culpa foi dos últimos governos, então por que o senhor manteve na prefeitura Maria Caldas, que é responsável há 25 anos pelo planejamento urbano? A Maria Caldas, que é do PT, que tem um laço forte, histórico com o PT, que foi do governo do Patrus, que foi do governo do Pimentel, que participou do governo Márcio Lacerda, só saiu aqui da prefeitura para ir para o governo Dilma e voltou no governo do Calil. Ela foi a responsável pelo planejamento urbano da cidade nos últimos 30 anos. E ela continua com ele. Então, por que ele manteve alguém que foi responsável por um planejamento que hoje ele critica? O Josué Valadão, secretário de obras da prefeitura, era o secretário de obras do Márcio Lacerda. Então, por que ele fala hoje que os últimos governos não fizeram nada, que ele vai fazer, que ele é o primeiro prefeito que vai fazer, se ele manteve as mesmas pessoas que vinham governando nessas duas áreas essenciais, Deputado, obras e planejamento urbano? Há uma incoerência muito grande no discurso do prefeito, que tenta criar uma bolha em torno da imagem dele, apenas com a propaganda oficial. Só que Belo Horizonte já não suporta mais apenas a propaganda e a imagem. A cidade real, a Belo Horizonte de verdade, não está funcionando, e é o reflexo do que eu disse aqui em 23 de outubro do ano passado. Deputado, quando o senhor fala que o prefeito Alexandre Calil trouxe informações da chuva que, na verdade, são informações incorretas, o senhor está contestando também as informações da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros? São outros órgãos oficiais também que trabalham com os mesmos números da prefeitura. Não, eu estou trazendo os dados do INPE. Então o senhor também está contestando? Eu estou confirmando. Os dados não são meus. Os dados são do Instituto de Metrologia. Dados oficiais que eu posso passar a vocês e colocar à disposição. O mesmo instituto, eu estou ouvindo aqui a programação da Rádio Super, né? E a Rádio Super está falando o tempo todo da previsão de chuva de hoje, que vai ser uma chuva muito forte. Esses dados são dados do Instituto de Metrologia, que é quem tem os 3 centros de monitoramento do Inmetro no estado, no município de Belo Horizonte. E esses dados oficiais não mostram a chuva que o prefeito disse no domingo passado. Uma chuva de 100 milímetros em 40 minutos numa só região. Isso não aconteceu na prática. Agora, quem está dizendo não sou eu. Quem disse isso foram os dados oficiais de uma consulta que nós fizemos ao instituto responsável por essa medição em Belo Horizonte. E acho curioso que apenas se absorva o discurso do prefeito como uma verdade absoluta e não faça essa checagem, esse questionamento. São dados oficiais que eu estou trazendo aqui, que foram trazidos pelo mesmo instituto que está servindo de base para a notícia que a Rádio Super está dando durante toda a sua programação. Deputado, para além dos problemas, quais são as soluções? E pergunto isso, ontem ainda fazia uma crítica aqui às dificuldades que nós temos de atuação metropolitana para a solução dos problemas. Até porque, por exemplo, o problema da Avenida Tereza Cristina, onde o senhor visitou, é um problema que não envolve só Belo Horizonte, envolve Contagem. O problema lá da Avenida Clóvis Salgado com a Heráclito Mourão de Miranda, ali perto da Toca da Raposa 1, é um problema que começa em Contagem porque o córrego Sarandi vem de Contagem e encontra ali com o outro córrego que deságua na Lagoa da Pampulha. Enfim, os problemas, eles são metropolitanos, eles hoje não se restringem mais ao limite de uma ou de outra cidade. O que tem que ser feito do ponto de vista de governo do estado, das administrações municipais, para que o problema seja efetivamente resolvido? Para além de tudo isso, o que importa para a sociedade, para a população, é que o problema seja resolvido. O que tem que ser feito? Liderança, trabalho, planejamento e organização. Você falou de um problema metropolitano. O prefeito já sentou com o governador nos últimos dias para discutir essa situação?
Quantas vezes o prefeito de Belo Horizonte se reuniu com o prefeito de Contagem para discutir, por exemplo, a relação com a Tereza Cristina, que começa em Contagem e termina ali em Belo Horizonte? Quantas vezes ele sentou com o prefeito de Contagem para discutir a situação que você colocou, Rodrigo, a respeito da Heráclito Mourão de Miranda, ali na região da Pampulha? Nenhuma vez. Em 3 anos. Já são 3 anos de governo. Agora, não dá só para a gente absorver um discurso de que é um problema do mundo e de que não é um problema da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos um problema seríssimo de manutenção na cidade de Belo Horizonte. As regionais tinham aproximadamente 10 milhões de reais para fazer a gestão dessas áreas de risco, de encosta, de fundo de rio, de limpeza, de prevenção. Isso foi cortado e foi colocado num orçamento único, centralizado na Sudecap. Isso é muito bom para o empreiteiro que faz a obra, que vai lá e ganha uma licitação muito grande. Mas é ruim para o cidadão que tem um serviço público mais distante dele. As regionais de Belo Horizonte sempre tiveram um trabalho muito importante para a cidade, porque é o braço da prefeitura próximo das pessoas, é o braço que está ali próximo do cidadão para enxergar o problema e trabalhar o problema das pessoas. Era muito comum, nesses momentos de chuva em Belo Horizonte, você vê com esses recursos que eram descentralizados, as regionais fazendo o trabalho prévio de prevenção dos alagamentos. Hoje isso não existe mais. Eu fui conversar com as pessoas na Tereza Cristina e eu ouvi isso das pessoas. Olha, tem mais de 6 meses que não vem aqui o serviço da prefeitura para fazer a limpeza dos bueiros, para fazer a limpeza da boca de lobo, para fazer a limpeza do fundo do córrego, das calhas de rio. Isso é papel da Prefeitura de Belo Horizonte, cabe a ela. E se ela faz esse papel bem feito, vai minimizar o problema. Eu não estou dizendo, gente, que nós não possamos ter chuvas que extrapolem o limite do razoável até para uma boa gestão. Mas o que a gente está vendo hoje é uma blindagem absoluta, uma bolha que está sendo criada para dizer o seguinte, olha, já que nós não temos nenhuma obra para dizer nesse governo, temos uma grande obra feita em Belo Horizonte, que é a mais importante da cidade dos últimos anos, estão querendo se apropriar do título de a maior chuva de todos os tempos para justificar o que está acontecendo em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que historicamente chove muito. Todo mundo que vive em Belo Horizonte que sabe que de outubro, novembro até março, nós teremos grandes chuvas. Todo mundo que conhece Belo Horizonte sabe que Belo Horizonte é uma esponja d'água. Então nós temos que trabalhar dentro da realidade disso. Nós precisamos, Rodrigo, respondendo sua pergunta, devolver para a natureza um pouco do que foi tomado. Revegetar regiões de Belo Horizonte, construir bacias, construir piscinões, principalmente em regiões como a Tereza Cristina, a Bernardo Vasconcelos, a região da Vilarinhos. Dá para resolver tudo em 3 anos? Não. A culpa é toda do Calil? Não. A culpa é toda da prefeitura? Não. Seria demagogia falar isso aqui. Agora, em 3 anos dá para fazer muita coisa. E até hoje a prefeitura não foi capaz de apresentar um projeto para solucionar isso. Há 1 ano atrás, Rodrigo, em novembro, pouco mais de 1 ano, em novembro de 2018, morreram uma mãe e uma filha na Vilarinhos. O prefeito foi para lá, deu uma entrevista e disse que na semana seguinte começariam a obra. 1 ano depois, não apenas a obra não começou, como ele sequer apresentou projeto. E agora, quando a chuva aperta de novo, depois de ficar 1 mês desaparecido, depois de não visitar uma área, depois de não conversar com as pessoas, ele vai para o COP, que é o Centro de Operações da Prefeitura, em horário nobre, com o jornal, com todo mundo cobrindo, se colocando ali como general da solução, para passar a imagem e dizer, não, em abril as obras começam. As obras que ele havia anunciado começariam há 1 ano atrás. Sendo que o secretário de obras dele é o mesmo do governo anterior. Sendo que a pessoa responsável pelo planejamento urbano da cidade, que ele tanto critica, é a mesma que está aí desde o governo do PT. Não tem lógica uma coisa dessa. Está na hora da cidade começar a raciocinar, pensar e também da nossa imprensa questionar. A gente não pode continuar engolindo a seco tudo que a Prefeitura de Belo Horizonte faz como posição oficial. Eu acho que a imprensa de Belo Horizonte tem feito um grande trabalho no sentido de orientar as pessoas a respeito da chuva, do que fazer, do que não fazer, de onde ir, de onde não ir, do risco, mas acho que falta questionamento. Falta questionamento a coisas óbvias. Eu não consigo compreender, até pela minha formação como jornalista, como é que se vai para uma coletiva com o prefeito diz que a culpa é do planejamento dos últimos anos e ninguém pergunta, mas peraí, o seu secretário de obras é o mesmo da outra gestão. O planejamento urbano está entregue ao PT
A Maria Caldas, que foi a mesma do Pimentel, do Patrus, do Célio, de parte do governo Márcio Lacerda. Então, ele acusa um problema que continua no governo dele há 3 anos e ninguém questiona isso. É incompreensível. Para dar aqui só uma atualização, Thalita, acabei de ver imagens aqui da Avenida Tereza Cristina, região oeste de Belo Horizonte. O nível da água baixou um pouquinho, mas ainda assim a avenida segue interditada, uma situação que ainda inspira cuidados, que ainda inspira muita cautela por parte da população. E essa é a informação que temos de momento. O nível da água já reduziu um pouco ao longo da Avenida Tereza Cristina, no canal do Ribeirão Arrudas, mas ainda assim a via segue interditada. Informação de momento para quem está nos acompanhando e sobretudo para você que está se deslocando, região oeste de Belo Horizonte, também você que está se deslocando para o Barreiro ou saindo do Barreiro, para você que está também nas imediações da Vila São Paulo, em Contagem, bem no limite ali com Belo Horizonte. Essa é a informação de momento, com o nível da Avenida Tereza Cristina um pouquinho mais baixo do Ribeirão Arrudas, lá na parte central da via. Deputados, as eleições estão quase aí, né? Já neste ano, o senhor é pré-candidato, o prefeito Alexandre Calil com uma boa aprovação. Mas aí tem essa questão da chuva, o senhor está fazendo essas críticas. O senhor já parou para pensar qual vai ser o plano de ação em relação às chuvas na capital mineira? O plano de ação em relação às chuvas é fazer obra. Belo Horizonte precisa de obras. O Calil, quando foi candidato a prefeito, há 3 anos atrás, ele disse o seguinte: olha, não farei nenhuma obra no meu governo. Ele está cumprindo isso. Só que as obras fazem falta para a cidade. Você citou agora há pouco, Rodrigo, a questão da Heráclito. No dia que eu ganhei a eleição e tomei posse para vereador, dia 1º de janeiro de 2009, nós tivemos um alagamento naquela região, e que é uma região onde eu tenho um trabalho político muito intenso. Nós saímos da Câmara Municipal e fomos para aquela região. A prefeitura fez uma obra ali, à época, de quase 50 milhões de reais. Os incidentes que nós vivemos naquele 31 de dezembro para 1º de janeiro não se repetiram naquela magnitude. Nós não voltamos a ter um alagamento daquela magnitude. Por quê? Porque a prefeitura fez a obra da maneira correta, da maneira adequada e resolveu o problema ali. É o que Belo Horizonte precisa. A cidade de São Paulo ainda sofre com muitos alagamentos, é uma cidade muito grande, mas em vários lugares, vários locais onde tinham alagamentos grandes, foram feitas obras. Tem que fazer um projeto, primeiro, de identificar esses pontos, realizar as obras que são necessárias. O prefeito fala que tem R$1 bilhão em caixa para isso. Não entendo por que, tendo R$1 bilhão em caixa, estando no 3º ano do governo, ele ainda não deu início a essas obras. Ele tem que fazer essas obras, não tem jeito mais. Por um motivo simples, porque Belo Horizonte errou no planejamento nas últimas décadas. A cidade foi toda impermeabilizada. Nós temos que devolver para a natureza um pouquinho do que é dela. Nós temos que devolver para a área verde um pouquinho do que é dela, dar um pouquinho mais de impermeabilização do solo, fazer campanhas com a comunidade, com a população, Rodrigo, para que a população coloque caixas coletoras de água nas suas residências. Não tem outro caminho. Fazer obra e devolver um pouquinho da área verde, do espaço dos rios, destampar talvez alguns rios e córregos de Belo Horizonte que estão encapsulados. A prefeitura tem que fazer isso. E eu não compreendo como que o prefeito tem coragem de vir a público dizer que tem R$1 bilhão em caixa para fazer as obras, está no 3º ano de governo e essas obras não começaram. Não há justificativa para isso. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado? Combinado. A chuva em BH em uma palavra. Descaso da prefeitura. O prefeito Alexandre Calil. Infelizmente, um prefeito que começou com o apoio de todos, com a paciência de todos, com a tolerância de todos, mas que mostra agora que é muito bom de frases, mas é muito ruim de gestão. Disputa a prefeitura. Necessária para que haja o debate a respeito da cidade de Belo Horizonte e para que as pessoas tenham um espaço que tem sido muito pouco dado para o contraditório. Aliás, agradeço à Rádio Super que tem permitido esse contraditório como poucos veículos. Expectativa para 2020 na Assembleia? Expectativa de um ano duro, com pautas difíceis, com discussões difíceis, em especial a respeito da dívida do Estado. O governo Zema? Um governo que tem se esforçado, que parece ter aprendido um pouco que é necessário fazer política, porque é um ato político governar, e que a partir do momento que entendeu que é necessário fazer política, dialogar, discutir, começou a melhorar um pouco. E o governo Bolsonaro?
Governo que tem tomado medidas muito corretas do ponto de vista da economia para o país, que peca na questão de posicionamentos desnecessários, em especial a pautas pessoais, a polêmicas desnecessárias, mas que tem acertado na parte da economia. O Brasil precisa crescer, precisa gerar emprego, as pessoas precisam ter renda. Deputado estadual pelo Cidadania, João Vitor Xavier, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, também pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, foi nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a visita, foi um prazer recebê-lo, deputado. Eu agradeço muito, Rodrigo, agradeço a você, ao Jornal Super, à Rádio Super, ao Grupo Tempo, que tem permitido esse debate democrático. Está muito difícil a oposição de Belo Horizonte conseguir espaço para manifestar e fazer as cobranças necessárias. E o grupo tem tido uma tolerância democrática, um espaço democrático muito importante. Isso é fundamental para a cidade. Esse é